Boa tarde, senhoras e senhores, companheiras e companheiros, sejam todos e todas bem-vindas a esta importante audiência pública. Este requerimento foi feito diante de uma outra audiência que nós tivemos aqui, né, Junéia, a respeito do acidente de trabalho, e em que a gente, ao invés de somente comemorar o dia 28 de abril como Dia Internacional do Acidente de Trabalho, nós, diante dos depoimentos, por vezes dramáticos, dos trabalhadores ali presentes, e diante da realidade ouvida em vários lugares a respeito das relações da perícia com os trabalhadores do Brasil, nós decidimos fazer um requerimento à Comissão de Trabalho, e esta Comissão de Trabalho aprovou a realização dessa audiência pública para que nós possamos estudar de maneira mais aprofundada este aspecto da nossa vida, da vida do profissional perito e da vida dos trabalhadores que dependem dos peritos. Aqui ao meu lado, o nosso companheiro deputado Edinho Bez, membro da... É Bez ou Bez, Edinho? Bez. Da Comissão de Trabalho, está aqui conosco, nos ajudando nesse momento. E nós vamos compor a mesa, porque a previsão era começar às 2h30, e a gente costuma não atrasar. Quero convidar para compor a mesa, representando o Conselho Federal de Medicina, o senhor Geilson Gomes de Oliveira, para que venha compor a mesa. Por favor, o Expedito Filho. Quer que faça um protocolozinho para começar? Não tem não? Ah, tá aqui. Convido a companheira Junéia Martins Batista, secretária nacional de Saúde do Trabalhador da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Convido Maria Maeno, pesquisadora da Fundação Jorge Duprá Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, da Fundacentro. Seja bem-vinda. Convido Mauro Luciano Rauschild, representante do Ministério da Previdência Social, MPS, e presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Aguardar, se não aparecer aqui. Ah, ela vem no lugar. É isso? Ela não está aqui nessa lista. Convido a senhora Ana Maria das Graças dos Santos Aquino, coordenadora geral de serviços previdenciários e assistenciais do Instituto Nacional de Seguro Social. Está presente? Bom, pode ser que eles cheguem a qualquer momento. Se tiver alguém ligado ao Ministério, por favor, avisa, porque depois dessa audiência teremos outros passos a dar. Antes de passar a palavra aos convidados, peço a atenção dos senhores presentes para as normas internas da Casa. Os expositores falarão sucessivamente e disporão cada um de 10 minutos para suas explanações.
É claro que aqui a gente sempre dá uma tolerância, dá um jeitinho, né? Os senhores deputados interessados em interpelar os expositores deverão inscrever-se previamente, juntamente à secretaria, a nossa assessoria da Comissão de Trabalho, a quem eu agradeço. Após o encerramento de todas as exposições, cada deputado inscrito terá o prazo de 5 minutos para formular suas considerações ou pedidos de esclarecimentos, dispondo os senhores expositores de igual tempo para a resposta, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Esclareço que esta reunião está sendo gravada e, além de gravada, ela também está sendo transmitida ao vivo pela internet. Por isso, solicito que falem ao microfone, declinando o nome parlamentar quando não anunciado por esta presidência. Eu queria pedir que os nossos amigos que estão de pé podem ocupar essa fila da frente aqui, por favor. Nós vamos ver isso no final, tá bom? Você vai participar da mesa, Gabas? Quero anunciar com muita alegria a presença do nosso querido companheiro, nosso Gabas, secretário nacional da Previdência Social. Gabas chegou também? Convido. Faz um pouquinho para lá. Ô, Gabas, fica bem. Bem? E quem mais chegou? Chegou mais alguém? Não. E o nosso companheiro Leonardo, secretário da Previdência Social. É isso, Leonardo? Ô, Leonardo, perdão. Seja bem-vindo, Leonardo. Você é do Rio Grande do Norte, né, Leonardo? Ah, tá bom. Então, por favor, sentem-se. Eu queria pedir assessoria para garantir as... Não, pode ficar aqui, não tem problema não. Aqui dá um jeito, Isso aqui, meu irmão. Isso aqui. Ah, não somos palestrantes, não. Não. Ah, tá bom, então... Olha, o representante do ministro está chegando, viu? O doutor Mauro Luciano está chegando. Tá, é só informar que o doutor Mauro Luciano está chegando, que é quem vai fazer exatamente a palestra, ok? Bem, pessoal, quando eu falei para ocupar, eu tinha falado só aquela da frente ali, porque pode... Mas não, fica aí, pode ser que venha deputados. Se vier deputados, aí a gente dá um jeito, né? Aqui tudo a gente dá um jeito. E a segurança está cumprindo o papel dele, muito bem cumprido, como sempre. Bom, pessoal, então, para fazer uma introdução... doutora Ana Maria das Graças dos Santos Aquino, dona Maria Maeno, pesquisadora, só lembrando de novo, pessoal, para que a coisa não comece friamente o debate, o que é que ocorre? Nós temos ouvido dizer, doutor, e temos ouvido testemunhas, e os depoimentos realizados na audiência passada sobre acidente do trabalho, isso ficou muito em pauta, é exatamente a maneira desumana que determinados peritos atendem os trabalhadores. Já basta a humilhação de ter que esperar, né? Às vezes o trabalhador não é nem examinado, não lhe é dado nenhuma explicação. Claro, a gente tem algumas exceções, que são casos que eu já sei que o Ministério da Previdência tem tomado atitudes corajosas, como demitir, né?
retirar sua aposentadoria, puni-lo quando o caso chega a ser gravíssimo, como quando envolve até corrupção, não é? Mas o objetivo dessa audiência é discutir como é que nós vamos fazer com que a perícia seja a mais humanizada possível. Diante desse fato, eu vou me permitir quebrar um pouco o regimento, e eu gostaria de ouvir, porque eu sei que teve gente que veio de longe para cá para fazer depoimento próprio, para fazer alguns depoimentos também a respeito dessa situação. Mas, como tem os convidados para se pronunciarem, nós vamos ouvi-los, realizar o debate entre os deputados que quiserem tratar do assunto, e depois a gente abre para ouvir esse depoimento que vai ficar também arquivados para a história e para outros espaços que a gente, porventura, possa dar. Então, nesse momento, eu passo a palavra à doutora Maria Maeno. Pode apertar, aperta e segura. Não. Então, eu queria pedir ao nosso... Ligou? Queria pedir ao nosso técnico para dar uma vez. Hein? Ah, peraí. Alô, ficou. Presidente, primeiro, desculpa quebrar a ordem do trabalho. Eu queria lhe pedir permissão para antes... Eu estou no meio de uma sequência de reuniões do Ministério, mas, dada a relevância do assunto, o ministro Garibaldi me pediu, a mim e ao Leonardo, para acompanharmos o presidente do INSS, mas eu teria que retornar. Então, como hoje de manhã, por conta desse tema, por conta dessa mobilização que a Câmara dos Deputados, nesta comissão, né, e por solicitação de Vossa Excelência, encaminhou esta audiência pública, que é de suma relevância para o nosso desafio, eu queria poder fazer um pequeno relato dessas reuniões que tiveram agora de manhã, dos encaminhamentos que saíram dessas reuniões, para que depois todas as pessoas marcadas possam se pronunciar. Eu acho que é importante porque algumas decisões foram tomadas agora de manhã, eu acho que isso ajuda, inclusive, no encaminhamento da comissão. Ok, Gaba, então, por favor, Gaba, venha ter aqui a mesa e para dar esse informe aqui a todos nós. Por favor. Você é meu convidado. Se é para ajudar a resolver, pessoal, vamos ter que ter toda a condição aqui para ajudar a resolver. Como vai? Você é bem-vindo, viu? Então já senta a mesa, amor. Acabou de chegar o nosso nobre Mauro, já convidado para sentar também à mesa e compor o nosso diálogo. Quanto tempo você fala, Marco? Pode ser aqui. Eu vou tentar falar 3 minutos. Bom, presidente, obrigado por concordar com nossa solicitação. Primeiro dizer da nossa satisfação de estar aqui na Câmara dos Deputados de novo, nesta comissão, que encaminha os assuntos de interesse da sociedade, especialmente dos trabalhadores. Não é novidade que a perícia médica do INSS é um dos maiores desafios hoje da Previdência Social. É onde nós temos concentradas as situações onde nós ainda reconhecemos direito de quem não tem e deixamos de reconhecer direito de quem tem, o que é pior. Então, isso, eu vou economizar, deputado, no histórico, mas isso se deve a uma deficiência nossa, do Ministério da Previdência, do INSS, em encontrar uma alternativa, um modelo de perícia médica que seja capaz de uma maneira transparente, de uma maneira profissional e de uma maneira segura e justa, reconhecer a incapacidade daqueles que têm incapacidade. Então, não vou aqui voltar no tempo e fazer as considerações todas, que claro que os trabalhadores aqui presentes farão isso, vão apontar situações, eu sei que existem, mas eu quero falar das soluções. Não basta que a gente encontre, por nossa conta, dentro do Ministério, ainda que a direção do Ministério tenha essa intenção, tenha esse propósito, ainda que nós tenhamos, dentro da categoria dos médicos peritos, a grande maioria
de trabalhadores que são servidores públicos concursados. Esse é o modelo que nós optamos. Todos sabem que a perícia era terceirizada, nós acabamos com a terceirização e optamos por fazer concurso público. Nós sabemos que há uma disposição de realizar essa tarefa da melhor maneira possível. É claro que nós temos dificuldades, tem pontos fora da curva, como tem em qualquer outra categoria. É claro que os trabalhadores trarão aqui situações individuais que nós saberemos como tratar, mas o importante é que hoje, neste momento, a entidade representativa dos médicos peritos tem mostrado uma disposição de discutir alternativas conosco, a sociedade civil organizada também tem essa disposição, e eu, reunido agora de manhã com o ministro Garibaldi, com o secretário de Previdência Social, Leonardo, que tem na sua secretaria uma diretoria de saúde do trabalhador, que o Lino faz parte dessa diretoria, um dos coordenadores. Portanto, nós temos na estrutura do Ministério da Previdência, que elabora políticas para serem implementadas pelo INSS, nós temos uma diretoria responsável por encontrar essa solução. Por outro lado, no INSS existe, que é a área operacional, uma diretoria também de saúde do trabalhador. Então, as duas casas têm diretorias responsáveis por encontrar essas soluções. Mas a solução de perícia médica, na nossa avaliação, e por decisão do ministro Garibaldi Alves, ela não passa só pela Previdência. Nós entendemos que é uma questão de saúde pública, portanto, tem que envolver o Ministério da Saúde, e é uma questão de ambiente de trabalho também, que tem que envolver o Ministério do Trabalho. Então, nós levamos isso à Secretaria-Geral da Presidência da República. Um dos coordenadores de lá, que são assessores do ministro Gilberto Carvalho, o Zé Lopes Feijó, acompanhará esse grupo de trabalho. Eu estive agora há pouco, eu e o Leonardo, com a secretária executiva Márcia Amaral, da Saúde, e nós faremos, na quinta-feira, um encontro para que os 3 ministérios, dentro das cada um das suas atribuições, a gente vai discutir com a sociedade, aí vamos ver a melhor forma disso acontecer, deputado. E queremos o acompanhamento também da Câmara dos Deputados. Nós vamos encontrar uma alternativa de um modelo de perícia médica que consiga suprir essa necessidade e superar esse nosso desafio, que é fazer uma avaliação de incapacidade em que haja justiça, em que haja profissionalismo, que haja transparência, para que isso, humanismo, claro, isso é pressuposto básico também, para que a gente possa cumprir com o nosso papel. Não faz nenhum sentido, eu lamento que nós terminamos 8 anos da gestão do presidente Lula sem solucionar esse problema. Mas a presidenta Dilma está muito atenta a essa história. Como eu disse, o ministro Gilberto Carvalho vai acompanhar esse nosso trabalho e nós temos convicção de que é possível encontrar uma alternativa, como eu disse, justa, humana, profissional e transparente, para que a gente possa cumprir com o nosso papel. Então, deputado, essa foi a decisão tomada no âmbito dos 3 ministérios e nós encaminharemos e queremos o acompanhamento da comissão, da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, para que a gente, se houver necessidade de intervenção legal, de alteração legislativa, nós queremos contar com o apoio de vocês. Muito obrigado, prezado querido Gabas, por esta notícia, por esta disposição apresentada aqui agora. Então, a esperança aumenta, não anula a nossa audiência, muito pelo contrário, nos anima. E a minha recomendação é que, entre os atores envolvidos nesse procedimento, não esquecer os trabalhadores de nenhuma das áreas, nem os trabalhadores usuários, nem os trabalhadores profissionais, né? Eu também gostaria de informar que chegou o doutor Mauro Luciano Rauschild. Muito bem-vindo, doutor Mauro. Doutor Mauro tem que viajar daqui a pouco para o Rio Grande do Sul, então chegamos ao entendimento que vai falar a doutora Ana Maeda, depois o doutor Mauro falaria. Ana Maria Maeda. Me perdoe, doutor. Olha, eu erro muito o nome, mas ainda agora, quando eu fui chegando aqui, um companheiro falou, mas rapaz, você não é o Raimundinho? Eu falei, não, é Vicentinho. Então isso acontece, viu? Então, para a gente não perder muito tempo, com a palavra a nossa querida doutora Maria Maeno, pesquisadora da Fundação, da Fundacentro. Seja bem-vinda, professora. Eu aviso com uns 9 minutos, pode ser? 9 minutos eu aviso. São 10 minutos, eu aviso com 9, pode ser?
Eu avisarei aos 9 minutos, se for necessário, ok? Boa tarde. Boa tarde, senhores deputados, companheiros de mesa, presidente do INSS, colegas, amigos, parceiros e todos. Okay. Bem, eu vou falar rapidinho, porque o tempo é curto, eu acho que outras pessoas terão também várias coisas a acrescentar. Primeiro, esse tema, eu acho que é um tema que é de fundamental importância, e eu queria discutir aqui o seguinte, que quando nós encontramos um comportamento parecido de norte a sul, de leste a oeste no país, nós temos que desconfiar que alguma coisa rege esse comportamento. Ou então nós vamos pensar que todas as pessoas que se comportam de um jeito resolveram fazer concurso para a perícia do INSS, o que eu acho que não é verdade. Então eu gostaria de colocar alguns aspectos que espero que ajudem a resolver esse imbróglio, né, e resolver esses conflitos que não nos interessam, né, não interessam aos trabalhadores, não interessam ao Estado, não interessam... Bem, o que se espera de um médico? É escuta, interesse comum, diagnóstico, recuperação, melhoria da qualidade de vida, parceria e ajuda, né? Mas, no entanto, as coisas não são puras dessa forma. O que interfere no exercício da medicina? Muitas coisas. Interfere a indústria farmacêutica, o dinheiro, de onde o médico recebe o seu salário, das órteses, das fábricas de órteses e próteses, né? Tanto que o Conselho Federal de Medicina tem se preocupado com algumas dessas questões e tem colocado algumas resoluções importantes. E no mundo do trabalho, o médico ele tem um papel muito importante, como médico do trabalho, muitas vezes avalizando, né, coisas que a empresa quer fazer com os trabalhadores, né? Muitas vezes sendo um fator de exclusão dos trabalhadores nas empresas. Eu escrevi a respeito disso num capítulo de livro, que saiu agora em agosto, e falo com bastante propriedade, que eu conheço bastante esta área. O médico da assistência também é um médico importante, o médico do INSS, o médico assistente técnico e o médico perito judicial, e hoje nós vamos discutir o médico do INSS. Na minha opinião, até o momento, a perícia do INSS tem sido um dos mecanismos de contenção de custos. Tem funcionado como um mecanismo de contenção de custos. E no final da década de 90, foi instituído o sistema de administração de benefícios por incapacidade, que é manuseado pela perícia, o SAB, né? E esse sistema contém vários procedimentos que ora dificultam determinados procedimentos, ora o facilitam, de acordo com os interesses da instituição. Muitas vezes, tolhendo a própria autonomia do médico perito. Então, isso é uma questão que eu gostaria de colocar. Eu tive contato com este sistema e acho que ele mereceria uma mudança, aprimoramento sob os olhos da sociedade. O segundo ponto é a questão da COPS, a alta programada. A alta programada é um mecanismo de contenção de custos também, passando o ônus da continuidade dos benefícios por incapacidade concedidos pelo INSS ao segurado, né? E isto não sou só eu que estou dizendo, muita gente fala, mas tem um pesquisador do IPEA que coloca neste documento Reformas Administrativas para minorar o peso fiscal da Previdência Social, os vários mecanismos possíveis de se fazer uma contenção de custos no INSS e a COPS. Esse sistema seria um deles. E nós vemos que vários mecanismos foram criados para inibir as solicitações e pedidos de prorrogação e de reconsideração. Bem, então, aqui, nós temos na COPS, então, um poderoso instrumento que, passando o ônus da prorrogação ou reconsideração para o segurado corre o risco de ficar sem benefício e sem salário, o que implica que isso causa uma inibição dos segurados que optam por retornar ao trabalho, mesmo sem condições laborais, para não ficar sem salário. Há um agravamento do quadro clínico, há limitações laborais e frequentemente discriminação, e o segurado corre o risco de demissão.
Além disso, esse segurado, tendo uma piora clínica, ele certamente onerará no futuro novamente a Previdência Social. Então, trata-se de uma medida que, ao contrário, né, de conter os custos, aumenta os custos ou da Previdência Social ou da própria assistência social. No INSS, eu posso dizer também de cátedra, porque eu sou médica e sou formada numa boa faculdade de medicina da Universidade de São Paulo, e eu posso dizer que nós, quando saímos da universidade, nós não somos formados para avaliar incapacidade. Temos muitas dificuldades. E todos os médicos do país têm dificuldade. Todos os médicos necessitam de vários olhares, de complementações, de formação e de outros profissionais para nos ajudar a discutir a incapacidade no trabalho. Então, isso eu posso dizer com muita tranquilidade. Portanto, eu posso dizer, não estou dizendo só do médico do INSS, estou falando de mim também, que faltam elementos na formação médica para avaliação de incapacidade ou de limitação funcional. As diretrizes que o INSS segue não são públicas, as diretrizes de avaliação de incapacidade. E não tem sintonia, isso eu posso dizer, porque eu tive a oportunidade de apreciar, não tem sintonia com a avaliação de funcionalidade e saúde. A incapacidade é baseada apenas no diagnóstico. É como nós dizermos que todos os diabéticos do país são incapacitados, ou então nenhum diabético no país é incapacitado. Depende de vários outros fatores, é fácil pensar. Não há critérios de avaliação social e laboral, portanto, nessas diretrizes. E o sistema informatizado admite apenas um diagnóstico ainda, ou no máximo 2 diagnósticos, o que limita bastante a possibilidade de se fazer uma avaliação completa. Isso acaba resultando no quê? Numa avaliação injusta da incapacidade do trabalhador e interferência na autonomia médica, de avaliação médica, independente dos interesses atuariais, financeiros, etc. Bem, e aí, paralelamente a isso, nós temos visto várias desconstruções, vários mecanismos que têm desconstruído os direitos dos segurados. Um deles é que, atualmente, contra a lei, o segurado que tem uma doença pré-existente à sua condição de segurado tem restrições a conseguir o benefício por incapacidade. Isso é contra a lei, né? Então, isto é próprio de uma seguradora privada. Bem, e, finalmente, eu gostaria de falar também que, como a perícia é um dos mecanismos de contenção de custos, usam-se para descaracterizar o nexo causal, incluindo pelo critério epidemiológico, documentos pagos e encomendados pelas empresas. Então, são documentos com claro interesse de proteger as empresas e não o segurado ou a verdade. O PCMSO, o PPRA e o PPP são alguns desses mecanismos, alguns documentos utilizados na perícia para se descaracterizar o nexo causal e o nexo técnico epidemiológico. Isso quer dizer que diminui-se as alíquotas das empresas, ao SAT, e diminui as possibilidades de ações regressivas. Isso é prejuízo ao próprio Estado, né? Além da injustiça, é um prejuízo financeiro do Estado. E a gestão do INSS não contempla aspectos da missão de seguro social e de seguridade social. Por exemplo, não há balanço público do resultado no nexo técnico epidemiológico. Não se coíbem as situações de conflito de interesses, peritos vinculados a empresas no país inteiro, né? Com interesses diferentes, obviamente, Estado e empresas privadas. O INSS não fornece informações de interesse coletivo ou individual. Bom, portanto, eu vou parar isso aqui. Desculpe aqui, porque nós temos todos os ingredientes aqui para conflitos, para confrontos. Nós temos, então, ingredientes aqui. Nós temos a injustiça, a falta de transparência, a falta de justificativa de condutas que provocam os conflitos e nós não queremos isto. Então, o que é social é tratado como caso de polícia, isto é, há barreiras, rotas de fuga nas agências e roubos e cursos aos peritos segurados, como se os segurados fossem sempre suspeitos, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a sociedade não deveria tolerar. E o INSS acabou fazendo alguns cursos, que são cursos que formaram peritos de uma forma deturpada. Isso eu estou dizendo do que aconteceu até esse momento. E eu diria
que, reforçando tudo isso, eu peço permissão à CUT para usar algumas das suas transparências apresentadas na reunião do Conselho Nacional de Previdência Social. Deputado, só vou usar talvez uns 2 minutinhos a mais. É o seguinte, primeiro, esta é chamada, os peritos médicos do INSS representam a maior seguradora do país e são responsáveis em grande parte pela moralização do atendimento do INSS com combate sistemático às fraudes e filas no sistema. Isto é chamada do Congresso. O que eu digo? As atribuições da perícia deveriam se concentrar na verificação da incapacidade do segurado e na existência de nexo causal entre o quadro clínico e o trabalho, e não ser porteiros institucionais. Segundo, conteúdo programático. A palestra magna foi Gestão de Benefícios por Incapacidade pelo INSS, e o subtítulo, pode-se priorizar a questão social em detrimento do equilíbrio atuarial e econômico? Minha pergunta, trata-se de um órgão de seguridade social ou de seguro privado? Terceiro, conteúdo programático, tudo isso do Congresso. Desafios do exame médico pericial, simulação, metasimulação, dissimulação, técnicas semióticas, como identificar a simulação, o que fazer em caso de simulação. Pergunta, são esses os problemas? O segurado é um fraudador, de regra? Por que não discutir as dificuldades da perícia para avaliar incapacidade e para avaliar nexo causal? Também isso não foi foco, pelo menos de chamada importante. E discutindo a questão da violência. A violência de quem? A violência do segurado e fica sem salário? Que fica sem explicações, sem justificativas? É isso que nós temos visto. Então, a tônica, na minha opinião, equivocada desse Congresso, é o seguinte, a Previdência é deficitária, os peritos são os guardiões dos cofres, colocando os interesses atuariais sobre os sociais. O conteúdo programático privilegiou o enfoque de como não ser enganado pelos seguradores, pelos segurados, fraudadores, simuladores, dissimuladores. E vários temas foram tratados de uma maneira nesta direção, como lerdose e transtornos psíquicos. E aí eu gostaria de avançar aqui para algumas propostas, eu não vou ter tempo de falar tudo, mas algumas propostas para discutir. Acho que essa proposta que o secretário executivo trouxe é uma proposta alvissareira. Gostaria de colocar algumas ideias para discussão. Primeiro, a transparência da instituição. Isso é fundamental numa sociedade democrática. E mudança de paradigma da perícia do INSS. Uma mudança efetiva do sistema informatizado utilizado pelos peritos, que subrepticiamente, à margem da lei, vai te retirando direitos. Então, esse sistema informatizado tem que obedecer à legislação. Um programa de formação continuada a todos os peritos, fundamentado em conceitos de seguridade social, ciências da saúde e legislação. Um programa que seja construído coletivamente e aprovado pelo Conselho Nacional de Previdência Social, contando com o suporte das universidades. Existência de retaguardas especializadas. Como é que um perito que tem uma formação de ginecologista pode fazer uma perícia de um caso psiquiátrico ou de um caso de ortopedia? Então, há necessidade de retaguardas especializadas. E, felizmente, nós estamos num país onde existe SUS e onde existem universidades em cada lugar. Então, o SUS e as universidades podem fazer essas retaguardas que auxiliem os peritos a avaliarem os trabalhadores, auxiliem os peritos juntamente para avaliar. Que o Conselho Nacional de Previdência Social tenha caráter deliberativo, que haja justificativa pública pelos atos e decisões periciais, que haja acompanhamento efetivo da qualidade das perícias, dizendo que as perícias têm que avaliar corretamente a incapacidade e corretamente o nexo causal. Até hoje, as estatísticas do INSS mostram que há vários casos de silicose em auxílio doença comum. Isto é flagrante, quer dizer, é um erro flagrante. Silicose só pode ser auxílio doença acidentária. Os critérios de incapacidade têm sido justos, o nexo causal com o trabalho está sendo obedecido, tudo isso tem que ser, o nexo técnico epidemiológico está sendo implementado realmente. Nós temos observado uma queda dos benefícios acidentários de LER e de transtornos psíquicos, que em grande parte se deve ao nexo técnico epidemiológico. Isso quer dizer que o nexo técnico epidemiológico tem diminuído a sua implementação. Só mais 2 transparências. A outra, reestruturação da reabilitação profissional efetiva e da responsabilidade do Estado na reinserção das pessoas no mercado de trabalho.
mudanças de critério para avaliação da incapacidade, não meramente médico, mas incorporando aspectos da Classificação Internacional de Funcionalidade da Organização Mundial de Saúde, mudanças das condições de trabalho adoecedoras, articulação entre saúde, trabalho e previdência social. E lembrar que nós construímos, um projeto de lei que foi incorporado por 4 deputados, que está tramitando, que coloca a perícia multidisciplinar nos casos de aposentadoria, compartilhando os saberes das várias disciplinas. E o novo modelo pericial, que vem sendo divulgado pelo presidente do INSS e pela instituição, eu acho que é bastante bem-vindo. No entanto, eu acho que é de fundamental importância que se incluam todos os casos de acidente e doenças do trabalho. Porque é evidente que se nós colocarmos 2 possibilidades, uma mais burocratizada, outra menos burocratizada, as pessoas preferirão a menos burocratizada para ganhar o salário. E aí nós estaremos também diminuindo a notificação, o registro de acidentes e doenças do trabalho, o que será um tiro no pé do próprio Estado, que diminuirá as alíquotas das empresas e também diminuirá mais uma vez a possibilidade das ações regressivas pela Advocacia Geral da União. Obrigada, desculpe o tempo que eu passei. Obrigado a doutora Maria Maeno por este brilhante pronunciamento. Concedo a palavra agora ao doutor Mauro Luciano Hauschild, que vai se pronunciar. Doutor Mauro, na verdade a nossa querida doutora Maena falou 16 minutos. Então você tem direito até 16 minutos também. Mas se puder falar menos, beleza. Mas se tiver que falar mais de maneira tão importante como foi falado aqui, a gente tem tolerância também. Pode... Tenho certeza que o exercício do direito de resposta aqui vai ser bastante doloroso, então o tempo será muito importante. Pois não. Bom, inicialmente queria agradecer à comissão, a todos os integrantes aqui, dos trabalhadores que estão aqui presentes, porque eu acho que esse é um fórum, um espaço de oportunidade onde nós podemos discutir algumas coisas, esclarecer algumas e propor outras. Eu acho que nós estamos aqui num espaço muito oportuno, porque estamos aqui na Casa Legislativa responsável, inclusive, com a competência e a capacidade de fazer a proposição de alterações legislativas e tudo aquilo que seja necessário para que a gente possa construir um sistema previdenciário melhor e que a gente possa garantir a todos os trabalhadores, a todos os segurados da Previdência, meios de subsistência, e aqui como o foro especificamente está tratando de incapacidade, né, nos momentos de intempéries, né, sendo vitimadas por um acidente de trabalho ou até mesmo nas hipóteses de doenças em geral não decorrentes necessariamente do acidente de trabalho. Eu não sei se colocaram a apresentação que eu tinha aqui. Rapidamente, então, aproveitando já primeiro, apenas tentando ser um pouquinho mais cauteloso com a fala, e até tenho certeza que muito em decorrência do próprio tempo, da doutora Maria Maeno, é que é muito importante que a gente consiga distinguir exatamente quando nós falamos de seguridade social. Porque quando nós falamos de seguridade social, nos termos da Constituição, nós estamos falando de seguridade social, nós estamos falando de saúde, previdência e assistência. E quando nós estamos falando aqui no contexto, nós estamos falando de um braço. Então, sempre só ter o cuidado de quando falar do INSS, nós não estamos falando de assistência enquanto gênero, em seguridade enquanto gênero, mas seguro enquanto espécie do gênero. Então, só este cuidado, porque daqui a pouco pode parecer que nós temos outras atribuições daquelas que sejam efetivamente garantir ao trabalhador, aquele que contribui para o sistema previdenciário, o direito a todos os benefícios que a lei lhe assegura, né? Enquanto que nós também somos responsáveis pela operacionalização do benefício assistencial, muito embora os recursos para pagamento deste benefício decorram do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, só para que a gente não corra o risco de ter atribuído ao INSS
esse aspecto mais amplo com o qual eu concordo, inclusive. Eu acho que há uma série de questões, como o próprio secretário Gabas deixou claro aqui, que nós precisamos discutir tanto no âmbito do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho e eu diria até mesmo da Advocacia Geral da União, porque por ela passam a questão das ações regressivas, também mencionado aqui pela professora Maria Maena. Como o tempo é escasso, eu vou fazer uma apresentação muito rápida. Primeiro porque eu acho que é importante a gente poder contextualizar as pessoas do que é o INSS, do que ele representa, né, qual o seu tamanho, o gigantismo da responsabilidade que nós temos com relação à atuação do INSS. Então, se nós pudermos começar a passar aí. Bom, o INSS, hoje, na sua estrutura, além da sua administração central hoje, é dividido em 5 superintendências regionais, que são os órgãos que chefiam em Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Pernambuco, as regiões do país. Recentemente, com a aprovação do PLS 178, foram criadas mais 10 gerências executivas. Hoje nós temos 110 gerências executivas. Estamos presentes em mais de 1.200 municípios, não só com agências, mas também com as nossas unidades de pré-cidade e com as nossas unidades móveis. São 1.467 unidades de atendimento entre unidades finalísticas e atividades meio, ou seja, são 1.198 agências, e estamos em processo de inauguração durante esse ano de mais 200 agências e construção de mais 430 novas agências a partir de 2012 até 2014. São 5 barcos, são 5 agências de benefício por incapacidade, que talvez aí seja o grande foco dos nossos problemas. 84 agências de demandas judiciais, né, exatamente pelo que o INSS, como a imprensa tem veiculado, o CNJ tem dado relatórios. O INSS é um grande litigante em juízo, por razões das mais diversas, e para isso temos agências especializadas em cumprimento de decisões judiciais. 67 delas foram criadas agora, no último mês, a partir do trabalho da nossa gestão e coordenado pelo ministro Garibaldi. Pode passar a próxima tela, por favor. Hoje o INSS é responsável pelo pagamento de 28,8 milhões de benefícios da Previdência Social. São mais de quase 40 milhões de contribuintes, ou seja, pessoas que podem, a qualquer momento, em razão de uma circunstância qualquer, de natalidade, de morte, de acidente de trabalho, de doença, da própria idade, ter um benefício da Previdência Social. Esses 28 milhões de benefícios geram pagamentos na ordem de 21 bilhões de reais todos os meses. Quase 300 bilhões de reais em pagamentos de benefícios todos os anos, se caracterizando no maior programa de distribuição de renda do planeta. Não há um programa de distribuição de renda, embora saibamos que é decorrente do sistema de contribuição das pessoas, mas né, um sistema onde as pessoas poupam ao longo de sua vida e depois o INSS e o Ministério da Previdência devolvem em forma de benefício esses valores. Pode passar. Bom, são 4 milhões e 200 mil pessoas atendidas nas nossas agências da Previdência Social todos os meses. São mais de 230 mil pessoas diariamente comparecendo às nossas agências. Isto é um fluxo significativo de pessoas. Pode passar. No mês de agosto foram concedidos 461 mil novos benefícios. Para este trabalho, nós temos hoje um quadro de 37.600 servidores, considerando que 11 mil destes servidores já estão em abono de permanência, ou seja, já teriam condições de aposentadoria. São pessoas que amanhã, todas elas, 11 mil dessas pessoas poderiam requerer sua aposentadoria, o que é um assunto assustador, considerando todas as dificuldades que nós já temos com esse quadro. Imagine se nós perdêssemos este efetivo de servidores. Temos sim aí a sensibilidade do governo. A presidente Dilma recentemente autorizou a realização de concurso para técnico e também para perito médico. O ministro Garibaldi está empenhado, inclusive,
no sentido de tentarmos aumentar o número de vagas, são 2.000 vagas de técnicos, que nós estamos falando de 11.000 para aposentadoria, nós precisamos reforçar essa estrutura e essas condições. E o ministro está empenhado na realização desse trabalho, junto com o secretário executivo Gabas. No mês de agosto foram 757 mil benefícios requeridos, e hoje temos inúmeros benefícios que nós também já conseguimos fazer reconhecimento automático de direito, e também aí 53% dos nossos benefícios já são reconhecidos no tempo de 30 minutos ou menos. Pode passar, por favor. A questão da reorganização do atendimento, né? Seguramente todos os senhores aqui, com exceção de alguns um pouco mais jovens, lembram do que eram aquelas filas imensas que circundavam não só prédios, mas quadras e quadras, e principalmente nas grandes cidades, e que hoje é uma situação, digamos assim, quase que na sua totalidade contornada, né? Hoje, com o agendamento eletrônico do 135, nós temos condições de fazer com que todo cidadão, ligando para a nossa central, consiga ter um agendamento com dia, hora e local, garantido o seu atendimento. Aí alguns podem dizer assim, mas tem lugares que esse atendimento leva 30, 40, 60, em alguns casos até 80 dias. É uma constatação, é um fato que nós não podemos negar aqui. Mas ele decorre seguramente daquela própria limitação que nós falamos lá atrás, da própria déficit da estrutura, da limitação de servidores que nós temos. Nós temos, para vocês terem uma ideia dessas agências novas que nós temos prontas para inaugurar, há 30 agências que nós não vamos poder inaugurar, embora estejam prontas, porque nós ainda não temos servidores para colocar nessas unidades. Então, este é um aspecto que demonstra a nossa carência, a nossa deficiência, para uma demanda que cresce em decorrência do próprio crescimento econômico, do próprio desenvolvimento do país. Mais pessoas se empregam, mais pessoas se vinculam ao sistema e, consequentemente, mais pessoas acabam se utilizando do sistema, e com isso fazem com que também as nossas estruturas tenham que crescer para dar conta de toda esse aumento do volume de pessoas que procuram a Previdência Social. Pode passar, por favor. Pode passar aí, por favor. O INSS, eu não vou entrar nesse detalhe aqui de planejamento, mas o INSS hoje tem uma estrutura de planejamento estratégico. Toda a gestão da Previdência Social hoje é pautada pela contratualização da gestão, ou seja, todas as nossas metas, os nossos objetivos, os resultados com os quais nós nos comprometemos estão associados a um termo de compromisso. Os 1.196 chefes de agência da Previdência, os 100 gerentes executivos, porque as 10 são novas, recentes, os 5 superintendentes, toda a diretoria, a administração central e o ministro subscrevem um documento onde são guardados, esse documento é guardado com um compromisso do alcance dessas metas e desses resultados. Não é algo que foi construído da ideia da cabeça do presidente ou da cabeça do ministro, é algo que foi construído a partir da base da pirâmide, ou seja, os servidores se reuniram com o seu chefe, os chefes se reuniram entre eles e foram subindo a escala até que se pudesse ter uma definição de plano de metas. E, obviamente, isso dá uma demonstração daquilo que nós nos propusemos, tem a ver com a percepção que a própria base da pirâmide, ou seja, que os servidores que estão lá no dia a dia, conseguem definir como o seu limite, como o seu máximo para garantir um resultado em favor de um bom serviço, de um bom atendimento para os segurados da Previdência Social e para os aposentados. Pode passar, por favor. Pode passar? Pode mais uma situação? Aí. Bom, os grandes números da perícia, que, digamos, é o nosso foco central aqui. Hoje nós estamos falando, nós temos 4.700 médicos, temos 1.077 cargos de perito médico vagos, né? Agora, com a autorização do concurso para 500 cargos, nós vamos prover, então, um pouco menos do que a metade dos cargos que estão vagos. Temos um elevado número de médicos que também estão no abono de permanência, muitos já poderiam ter se aposentado, muitos estão se aposentando, praticamente toda semana nós publicamos alguma edital de aposentadoria, ou seja, uma portaria de aposentadoria, ou seja, os nossos quadros vêm diminuindo, então este também é um aspecto que nos preocupa. 407 mil requerimentos de benefício por incapacidade, 696 mil perícias realizadas no mês de agosto, e aí são 407 mil benefícios requeridos,
essa diferença dos 407 para os 696, seguramente estão aí entre pedidos de prorrogação, pedidos de revisão e outras perícias que são realizadas pelos nossos médicos. E em função desse déficit de médicos para a realização das perícias, e hoje, em menos da metade das nossas agências da Previdência, nós temos médicos em tempo, ou seja, lotados, nós temos um custo alto, que nós temos aí gastos hoje já na ordem, como visto aí, na ordem de 2 milhões, apenas com diárias e passagens, para que a gente possa deslocar o médico de uma cidade para outra, para poder fazer as perícias no dia e na hora que foi determinado. Ou seja, há cidades em que a gente não consegue fazer agendamento de perícia para todos os dias, porque não tem médico. Então eu faço para 1 ou 2 ou 3 dias na semana, porque eu consigo tirar o médico de uma cidade para mandar para outra, para cobrir, então, essa ausência de profissionais que nós temos. Pode passar, por favor. Esse processo seguramente tem um pouco de influência do fim da terceirização, ou seja, nós fizemos o processo de substituição dos médicos terceirizados, que realizavam perícias por um valor definido para cada perícia, e foi feita a opção, a Previdência fez a opção por ter um quadro próprio de médicos. E quando se faz essa opção, se perde um pouco da governança de se ter ampliação ou redução do número de médicos credenciados nas localidades onde não há profissionais para fazer esse serviço da perícia. Então, a gente fica muito vinculado, o que é bom, por um lado, a questão da viabilidade de concurso público, para que os cargos possam ser providos, e aí a gente tem a disponibilidade de profissionais para a realização dessas perícias. Pode passar. Este é um quadro rápido que depois o doutor Alexandre e a doutora Ana, que estão aqui me auxiliando, da Diretoria de Saúde do Trabalhador, podem nos ajudar, mas essa aí é uma demonstração dos benefícios de auxílio-doença previdenciário e benefício doença acidentário. Ou seja, com a questão do NETEP, percebe-se que em março de 2007 passa a haver um incremento, ou seja, um aumento do reconhecimento do benefício do auxílio-doença acidentário, exatamente em decorrência da implementação do NETEP e depois da instrução normativa número 31, que fazem com que a gente comece a ter um cenário um pouco mais real, o que demonstra que antes, efetivamente, havia 15 minutos. Uma preocupação, talvez uma preocupação não tão intensa com essa questão da separação do que é o benefício acidentário do benefício doença previdenciário. Pode passar. Bom, este aqui é um dado apenas ilustrativo do paradoxo que nós vivemos. A perícia médica é tida como nosso maior problema, e, simultaneamente, quando nós fazemos a avaliação do nosso planejamento estratégico, nós percebemos que 34% das nossas unidades, que é o primeiro quadro, estão dentro daquilo que nós chamamos como padrão de excelência. Mas, óbvio que a gente também não é insensato e percebe que esses 34% das agências representam apenas 23% das perícias. Já no quadro mais à direita, no gráfico mais à direita, percebe-se que 43% das nossas agências têm um tempo de espera superior a 14 dias, que é aquilo que nós consideramos, passamos a considerar não bom, qualificamos como não bom. Né? E aí 53,94% das nossas perícias têm prazos de espera superiores a 15 dias. Então aí fica evidente que, embora nós temos muitas agências com excelência, mas o percentual de perícias ainda com um prazo superior àquilo que nós desejávamos bastante expressivo. Pode passar. O que nós temos feito agora ao longo desses 8 meses? Né? Não estamos aqui querendo nos eximir de qualquer responsabilidade, porque a Previdência tem uma gestão que é contínua, ela não se interrompe, ou seja, a Previdência segue funcionando, então todos nós somos responsáveis por tudo aquilo que vem acontecendo. Mas naquilo que temos feito desde que chegamos com o ministro Garibaldi Alves, né, estamos com um processo seletivo de remoção de médicos, exatamente para que a gente, abrindo vagas naquelas cidades onde nós temos pontos críticos, onde nós temos problemas mais relevantes, permitindo que médicos de lugares onde estão mais tranquilos possam se remover para estas cidades com maior problema. Tivemos a criação de 500 cargos de perito médico. Eu ia só pedir um copo de água aqui, se pudesse me alcançar.
Criamos 500 cargos de médico, o projeto de lei 178, que foi aprovado. Autorização do concurso público pelo governo, pelo Ministério do Planejamento, né, de 500 vagas, que o concurso deve se realizar ainda neste ano, com as nomeações previstas para março do ano que vem. Estamos redefinindo a questão da gratificação a ser paga aos médicos peritos, estabelecendo como um critério mínimo que 70% dos médicos estejam efetivamente realizando perícia. Ou seja, nós não podemos ter um efetivo inferior a 70% realizando perícia. Né? Temos um efetivo que precisa, sim, trabalhar na parte da gestão, que precisa trabalhar em outras atividades que o INSS também é responsável, na fiscalização de empresas, na atuação dos processos judiciais, na atuação nas juntas de recursos, enfim, mas temos aí um critério que para o pagamento da gratificação, mensalmente, nós temos que ter a garantia de que 70% dos profissionais estejam efetivamente em perícia. Além disso, estamos fazendo a publicação das diretrizes de apoio à decisão médico-pericial, nas áreas de psiquiatria, ortopedia e clínica médica. Estamos com um processo de consulta pública envolvendo todos os segmentos da população para que se possa opinar com relação a essas diretrizes, consultando também as sociedades médicas especializadas, exatamente com o objetivo, a expressão que está aí é uniformizar, mas eu diria muito mais de fazer um alinhamento em cada uma das especialidades médicas no momento da tomada de decisão médico-pericial. Ou seja, na medida em que a gente tem diretrizes básicas dos mais diversos segmentos da área médica, nós podemos permitir com que os profissionais, como bem dito aqui pela professora Maria Maeno, que não tem daqui a pouco uma formação específica para atender aquele caso, tenham alguma diretriz que possa lhe auxiliar. E fazer um registro, já aproveitando agora, fazendo alguns comentários. O INSS, alguns anos atrás, prestava concurso público, realizava concurso público exigindo a residência médica, com um nível de especialização. O problema é que nós tivemos uma recomendação do Ministério Público, dizendo que o concurso não podia exigir este requisito, porque isso violaria o princípio da igualdade de condições de competição no concurso público. Ou seja, então, são questões externas à nossa vontade. Eu até, quando estávamos pensando agora no edital, disse, olha, talvez nós devêssemos retomar essa questão da especialidade médica. Mas este é um problema que extrapola os nossos limites. Nós temos que conseguir superar este entendimento, esse posicionamento do Ministério Público, no sentido de que a gente possa, talvez, fazer um concurso com especialidade. Mas também me preocupa, professora, um outro aspecto, e aí, deputado, me permita, eu vou tomar um pouco mais de tempo. Eu fiz uma palestra recentemente no Congresso dos Secretários Municipais de Saúde. E estavam presentes à mesa, além de mim, o MEC e alguém do Ministério da Saúde. E uma das grandes preocupações dos secretários municipais de saúde, e aí digo isso porque nós estamos pensando numa carreira, mudando o perfil da carreira, talvez uma carreira com dedicação exclusiva, e alguns concursos já são, e a grande preocupação dos prefeitos hoje, dos secretários, é que não há médicos disponíveis no país, e na medida em que a gente restringe, por exemplo, faz uma carreira em que não se pode ter outra atividade, e os professores têm esse mesmo problema, porque os médicos, professores com dedicação exclusiva não podem exercer outra atividade médica. A gente acaba tirando médicos do mercado, então tem uma questão social envolvida aí, que a gente também precisa se preocupar, ou seja, o INSS passa a ter, vamos dizer que o INSS pudesse ter 8 mil médicos com dedicação exclusiva. São 8 mil médicos que não poderiam atuar hoje no sistema de saúde pública, nas prefeituras, atendendo pelo SUS. Então, há uma série de outros aspectos que nós também precisamos, de alguma forma, sopesar. Eu vou só fechar agora para falar do novo modelo de perícia, que eu acho que é um assunto que muito interessa aqui. Pode passar, por favor? Por que um novo modelo de avaliação da situação médico-pericial? Hoje, neste quadro vocês veem, 85% dos benefícios por incapacidade concedidos pelo INSS são com prazo inferior a 120 meses. Não, desculpe, são dias, desculpe, falha técnica aqui, que eu estou falando e olhando aqui, então são inferiores a 120 dias. E se a gente olhar os dois primeiros gráficos, a gente vai ver que em 2011,
45% dos benefícios são inferiores a 60 dias. 45% de todos os benefícios que nós concedemos inferiores a 60 dias. Aí nós fizemos a seguinte pergunta: benefícios de até 60 dias seguramente são associados a doenças ou a patologias bastante simples, seguramente capazes de serem diagnosticadas, de serem identificadas por qualquer profissional médico. Não há um requisito a priori muito diferenciado para períodos de afastamento de até 60 dias. Claro que quando nós estamos falando de doenças mais complexas, superiores a 180 dias, nós precisamos talvez ter médicos especializados, e dentro da proposta nós definimos que nestas situações, mudando o modelo, eu não faria mais avaliação por um médico só, e sim já acolheria em parte o que a professora propõe, de fazermos junta médica para analisar as aposentadorias por invalidez ou até os benefícios de auxílio-doença com períodos mais prolongados. Então, eu poderia retirar a mão de obra da perícia inicial, e transferir esta mão de obra para melhor atender as pessoas com doenças mais complexas, as doenças como os transtornos psicológicos e outras doenças de diagnóstico mais complexo, e que aí a gente poderia ter um nível de especialização ou um nível de dedicação médico, de profissional médico a essas situações específicas. Pode passar, por favor? E aí, por que quando se fala... Eu não gosto da expressão COPES, né? Mas eu gosto da expressão data da cessação do benefício, né? Quando a gente fixa a data da cessação do benefício, a partir de uma análise prévia, qual é a situação que nós constatamos por esse gráfico? 64,66% das pessoas que recebem benefício não requerem um pedido de prorrogação. Ou seja, dão-se por satisfeitas por aquele período que elas receberam o afastamento. Tudo bem, o senador Paulo Paim às vezes nos questiona, mas tem muita gente que talvez não saiba que ele possa pedir prorrogação, né? É possível que haja, mas seguramente não é um percentual tão expressivo. Se nós formos acompanhar o PLS 89, que o senador Paim conseguiu inclusive aprovar na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, nós passaríamos a ter que fazer perícia em todos esses outros 64,66%. Nós estamos falando em mais de 300 mil perícias mensais. Ou seja, qual seria o tamanho da mão de obra que nós teríamos que investir para fazer essa outra perícia? Sem contar que teríamos que ter todo um sistema de agendamento curto, ou seja, teríamos que fazer perícias mais reiteradas, ou períodos que a gente chama de AX bem curtinho, que acabaria aumentando o número de perícias, mas isso faria com que o nosso agendamento crescesse, e mesmo que eu quisesse fazer perícias curtas, eu não teria agenda disponível para fazer. E acabaríamos tendo que, em muitos casos, pagar benefícios a pessoas que já estivessem restabelecidas, mas que, como não tinha agenda, precisamos pagar esse benefício até que elas submetessem a perícia para poder retornar ao trabalho. Então, e aí esse é um aspecto importante. Quando a gente paga benefício, e aqui eu estou tendo todo o cuidado, e não me interpretem mal, não estou aqui querendo cercear direito. Pelo contrário, porque eu sou um defensor que nós somos uma casa que tem que garantir direito. É dever da Previdência Social garantir direito. Agora, nós também não podemos garantir direito a qualquer custo que nós passemos a pagar benefícios a quem já não tem mais direito. Né? Porque nós temos que trabalhar com todo um cenário, todo um contexto das próprias dificuldades da gestão. E aí nós temos que fazer essa avaliação. Quanto custa fazer de um jeito, quanto custa fazer de outro? Né? E aí, às vezes, essa medida ela é um tanto quanto complexa para a gente fazer esse encontro. Porque pagar benefício a quem não tem direito é comprometer o próprio equilíbrio das contas e, quem sabe, comprometer a própria aposentadoria ou os benefícios das pessoas que no futuro venham procurar o sistema. Então, esta é uma pergunta, isso não é uma informação. Como fazemos isso diante das nossas dificuldades? E quanto à contenção, dizer que a perícia é um sistema de contenção de custos, eu ouso discordar porque, primeiro, não há nenhuma orientação nesse sentido. Né? Os temas que foram referidos aqui do Congresso da Perícia Médica é resultado de um congresso, de uma decisão dos próprios peritos médicos, ou seja, um congresso que é organizado pela Associação dos Peritos. E se o tema abordado deu essa interpretação, ele não tem nenhuma conotação com aquilo que a instituição orienta. Então, ao contrário, a orientação é que a gente efetivamente reconheça direito a quem tem. E tanto isso é verdade
que nós temos situações de médicos que foram ao Ministério Público, disseram que o INSS determinava que só se pagasse até um limite de auxílio-doença, e nós estamos apurando responsabilidade desses médicos, que queremos que eles nos digam quem disse isso, qual é o ato que diz isso. Por quê? Porque não é esta a orientação, jamais será esta a orientação, porque o sistema quem contribui para o sistema e tem uma doença, tem idade ou tem uma situação específica, tem que ter o seu direito garantido. Então, jamais nós iríamos defender algo em sentido contrário. Para fechar, eu pediria para passar algumas lâminas para frente. Doutor, o senhor tem 1 minuto para encerrar. 1 minuto, tá bom. Mais um pouquinho, por favor. Só um quadro que vai aparecer aí. Aí, volta um pouquinho. Não, volta 2 lâminas, por favor. Não, volta. Volta. Acho que tem que ir para frente ou para trás. Não, tem que voltar. Aí. Então, o novo modelo de perícia, a quem se aplica, e aqui até porque a professora também trouxe um dado, que até um argumento que eu vou repensar. O modelo atual e o modelo novo. O modelo atual se aplica a todos os segurados. Todos os segurados hoje precisam fazer perícia inicial para ter benefício. Na nova proposta, o segurado empregado, contribuinte individual, o avulso, doméstico e segurado especial poderiam se utilizar do novo sistema. O sistema tem uma condição pré-existente. Nós só vamos aceitar, para fins de reconhecimento automático, o atestado médico eletrônico com uso de certificação digital por parte dos médicos, seja do SUS, seja da rede privada. O Conselho Federal de Medicina está participando de todos os debates. Eles vão começar a entregar certificado digital a todos os médicos do país, exatamente como uma forma que os próprios médicos dizem de valorização do atestado médico, que hoje é um instrumento que já não é mais reconhecido com toda a força que deveria. O benefício, no projeto que nós estamos fechando, nós pagaríamos automaticamente o benefício até 60 dias, ou seja, todos os atestados... 40 segundos, doutor. Até 60 dias... Não tem tolerância mais. Perfeito, okay? deputado. Até 60 dias... e aí uma série de requisitos de segurança que seriam controle através do CRM para verificar se não há um aumento de benefício concedido por um determinado CRM, por um determinado CID, por uma determinada cidade ou numa determinada agência, ou inclusive cruzamento destas informações de forma a inibir a ocorrência de fraudes. Além do que, como faz a CGU, em parte dos benefícios concedidos automaticamente, nós também faríamos uma perícia em forma de auditoria para garantir que o sistema mantivesse a sua lisura da melhor forma eu lamento, possível. doutor, mas então, não tem mais jeito, doutor. Pois não, eu agradeço. Já são 30 minutos, eram 10, passou para 16, agora é 30. Doutora Maria tem direito a 14 minutos de poupança aí já. E eu sei que é muita coisa importante a colocar, mas tem um regimento aqui. Estou sendo tolerante por nossa conta aqui, porque o diálogo é importante, mas eu queria pedir perdão. Pois não. Né? E aí, se você puder deixar esses dados para todos nós aqui, melhor para a gente trabalhar, compreender bem. Eu sei da sua boa disposição estar aqui, da sua boa disposição de nos explicar, mas aí que o tempo urge, daqui a pouco vai começar a ordem do dia, tem que encerrar a sessão quando começa a ordem do dia. Perfeito. Então quero agradecer muito as suas palavras, dizendo à doutora Maria que a senhora tem direito a 14 minutos além do normal, e o meu amigo tem direito a 30 minutos. Espero que não seja necessário falar tudo isso. Presidente, apenas um detalhe, eu queria dizer que eu fico à disposição de todas as entidades representativas de trabalhadores de qualquer segmento, de ir aos seus congressos, às suas entidades, falar sobre este assunto com a maior tranquilidade. Muito obrigado. Salve de palmas ao nosso presidente, doutor Mauro Luciano, que fez a sua exposição. Agora eu concedo a palavra, e o doutor Mauro vai ter que viajar, né, doutor Mauro? Mas eu até pode ficar um pouquinho, está ótimo, tá bom. Então concedo a palavra agora